Programa Café com Direito, uma escolha inteligente para você que está aí de frente da telinha para cada vez mais ampliar o seu leque de conhecimento jurídico. E a gente agradece essa sua escolha. E hoje vamos falar novamente, dar continuidade, agora conhecer a fundo, né, apesar do espaço de tempo que temos, a ideia, o desenvolvimento aqui do professor Alexandre Belo sobre democracia participativa. E aí eu vou fazer uma pergunta que vai dar espaço para você, para o professor poder desenvolver, né, o que o senhor acredita em relação à questão da democracia participativa. A questão é, o brasileiro tem as condições necessárias, né, para efetivamente participar de uma democracia participativa? Bom, em primeiro lugar, acho que seria bom diferenciar o que é democracia representativa e democracia participativa, né? A democracia representativa é aquilo que nós chamamos de a democracia indireta, aquela democracia que é feita através de representantes. O que a gente tem observado nos últimos meses aqui, aliás, desde os últimos anos, é que há uma preocupação da sociedade em relação aos seus representantes. Nós sabemos que muitos desses representantes não representam absolutamente nada em relação à sociedade, representam os seus próprios interesses. E esse país tem uma tradição de uma política morosa, viciada, corrupta, e de uma certa forma o povo está tomando consciência dessa problemática. Então, esse grito das ruas que aconteceu recentemente, que foi um grito espontâneo, podemos dizer, que não foi conduzido por ninguém, de uma certa forma, o canto da rua surgiu espontaneamente. O povo, de repente, começou a cobrar resultados a respeito daquilo que ele investe, na medida que o governo está administrando o dinheiro público. Claro. Então, no caso, onde está o dinheiro da saúde? Onde está o dinheiro da educação? O que é que estão fazendo, né, no âmbito da saúde, da educação, etc. Assistência social, previdência social e por aí vai. Quando o governo sentiu essa pressão, você sabe que algumas ideias começaram a ser algumas ideias esdrúxulas, digamos assim, ideias de plebiscito, de referendo, que são instrumentos da democracia participativa. Mas para que a democracia participativa possa ser efetivada de forma concreta, é preciso uma preparação para ela. Além de instrumentos como plebiscito, referendo, iniciativa popular, existem as consultas públicas, as audiências públicas, inclusive em outros países você adota o veto popular, no caso da Suíça, no caso dos Estados Unidos, em que o povo pode se opor à promulgação de uma lei, ou o recall, ou pior ainda, pode cassar o mandato dos parlamentares. Mas é claro, isso aí é preciso instituir isso. Não, peraí, mas espera. Isso é preciso ter uma cultura para isso aí, ter uma educação para isso aí. Então, na verdade, as instituições de ensino, particularmente, elas têm que se preocupar bastante com isso aí. Daí essa nossa preocupação do mestrado em abrir uma linha de pesquisa em desenvolvimento sociopolítico sustentável. O que significa dizer o seguinte, que o povo deve ter autonomia para participar ativamente da definição das políticas públicas. Eu falei para você ainda há pouco sobre a questão, já falando em particular, sobre a questão do orçamento participativo, seria um começo, claro, principalmente quando se trata de município. Porque no município há uma proximidade maior entre a população e aqueles que governam. Há uma aproximação bem maior. Ora, na formatação do orçamento, nós sabemos que, hoje em dia, que tornou-se uma espécie de agenda de todos os municípios, adotar a ideia do orçamento participativo. O problema é o seguinte, quando se fazem as assembleias, se faz os encontros, aquela coisa toda, se seleciona aquilo que seriam as demandas populares, mas o orçamento não é impositivo. De repente, aquilo que o povo escolheu para ser prioridade nos gastos governamentais é contingenciado. Então não se chega a... Então isso não é participação, isso é uma fraude, isso é uma forma de iludir a sociedade. Então não existe um processo de um projeto tramitando no Congresso Nacional, não sei se você tem conhecimento sobre a questão do orçamento impositivo. Ou seja, na hora que o orçamento for elaborado, ele terá que ser aplicado na forma em que foi elaborado. Então não podendo haver aqueles desvios que possam comprometer a aplicação da lei orçamentária. Agora, uma outra coisa importante em relação a tudo isso é que não adianta também aprimorar a questão orçamentária ou criar o orçamento participativo, o orçamento democrático, sem que também se reforce os meios de controle.
Certo, verdade. Os meios de controle. Então, no que caso... o povo também serve disso, mas... Então, você vê que uma das disciplinas do mestrado, que a minha disciplina é controle social e judicial da administração pública. Então, o controle social é o povo, ele mesmo, tomando a iniciativa de controlar os atos de governo. Então, você vê na Constituição Federal, no artigo 74, que trata do controle interno, você vai verificar um parágrafo que qualquer cidadão, partido político, sociedade de classe, etc., é parte legítima para denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas, entendeu? Desde que seja na forma da lei. Quer dizer, a sociedade está autorizada a controlar o poder. Ou ela não sabe ou ela não tem condições de exercer. O problema é que ela não sabe. Ela não sabe. Como está começando a aprender agora. Essa é a grande vantagem desse movimento. Ela está começando a aprender e está começando a mostrar sua força. Então você vê que o governo, de uma certa forma, dobrou-se. Ou, melhor, pior ainda, ficou um tanto confuso, ficou com uma aparência patética, claro, batendo cabeça daqui para lá, tentando encontrar um foco para aquilo tudo. Como o movimento foi espontâneo, não tem lideranças a quem atacar. O que está acontecendo é que lideranças velhas estão querendo se aproveitar do movimento para canalizá-las para seus interesses. Aí isso é outra coisa. Sindicatos e partidos políticos antigos querendo se aproveitar dessa situação. Agora o povo deve procurar suas lideranças a partir do próprio movimento. E aí pronto, a questão dos médicos, que são os líderes dos médicos, dos professores universitários, os estudantes, que essas coisas nasçam do próprio movimento. E não se deixar dominar por lideranças antigas que passam depois a controlar aquilo que seria um movimento espontâneo de massa. Não, e aí não promove o que se espera, o que a população de fato está pedindo, né? Que foi para a rua exatamente pedir, né? Que é sair desse lugar comum. E você vê, tem uma coisa interessante, até mesmo nas ações de inconstitucionalidade hoje, a Lei 9.868, que disciplina a ação direta de inconstitucionalidade, ela prevê, além da figura do amicus curiae, claro, prevê também audiências públicas. Então, até mesmo no julgamento do Supremo Tribunal Federal pode ser convocada, a sociedade pode ser convocada através de audiências públicas. Ultimamente eles até vem fazendo esse trabalho, e aí é onde a gente, no programa anterior, a gente discutiu sobre essa questão da judicialização, né, do ativismo judicial, né? E que a gente, e por que eu acho que acontece isso, né, num trabalho recente que eu fiz, é que há uma carência, há uma necessidade, há um grito por isso, e o judiciário atendeu isso, eu diria que eu discuti isso há 2 a 3 anos, mas agora não é o povo. Né? O povo despertou essa necessidade de também fazer alguma coisa. Despertou, pressionou, aí vem o presidente do Senado achando que o pré-sal é solução para tudo e acha que essa verba vai cobrir tudo, né? Iludindo o povo e acaba não saindo, ficando as ideias e os projetos no papel. Né? E aí eu pergunto, o povo tem que voltar às ruas? Ou ele se organiza de uma forma, como você falou bem, tentando identificar essas lideranças, né? Se achar nessas lideranças, ou então ele tem que ter outro meio, mas ele tem que voltar às ruas. Não, na verdade, olha, veja bem, o povo deve voltar às ruas, mas não pode dispensar as instituições. Agora, onde é que está a problemática, a meu ver? Nesse caso, a partir do surgimento dessas novas lideranças, nós talvez tenhamos no futuro lideranças mais autênticas, que realmente representem a vontade popular. Porque nós não podemos dispensar o legislativo, o executivo e o judiciário. Não, as instituições têm que ser preservadas. Agora, o que não pode acontecer é o seguinte, como aconteceu um caso recente no Poder Judiciário, em que, no julgamento de um mandado de injunção, o ministro fez uma crítica severa ao Poder Legislativo nos seguintes termos. Porque tem muita gente que critica esse ativismo judicial, a judicialização da política, aquela coisa toda, dizendo que, de uma certa forma, que o judiciário estaria invadindo essa área do legislativo. Como o judiciário agora está tentando, ou como o legislativo está tentando agora, né, com essa imposição do orçamento, invadir o executivo, né? Tá aí essa coisa. Então, fica essa briga entre poderes. Aí, o que é que ele disse na sua preleção, na sua sentença? Eu não vou falar de nomes, porque deixa para lá. Mas, de qualquer forma, muita gente teve conhecimento desse caso. Ele disse que estava resolvendo aquilo daquela forma porque os membros do Legislativo eram avessos ao trabalho. Uau! Bom, em última análise chamou de vagabundo. Claro. Avesso ao trabalho, então a coisa fica meio complicada aí. Bom, então, na verdade, você encontra ministros ou juízes que são mais atuantes e comprometidos. Na verdade, não hesitam em
atender às demandas do jurisdicionado, né, de forma a cumprir a justiça e a lei. Efetivar mesmo. Efetivar. Agora, também outra coisa importante que eu acho é que a forma de investidura também dos membros dos tribunais superiores deve mudar. Certo, vemos aí essa questão também. Porque, na verdade, na medida em que eles passam, são nomeados de forma livre, digamos assim, não é bem totalmente livre, mas sabe que tem todo um aspecto político naquela, né? Ou fazer como na Inglaterra, por exemplo, que é um colégio eleitoral formado pelos magistrados, pelos promotores, pelo King's Court of Law, que é a OAB de lá, forma um colégio eleitoral para eleger os membros da Suprema Corte, os Lords of Appeal. Então nós temos aí um sistema mais democrático e que não fica devendo nada a ninguém. Que é essa parte. Esse é o problema. Esse é o conceito de liberdade, isso é ter liberdade de expressão e de agir, né? Isso é o que a gente pede, é isso que a gente busca. E é isso que também o programa Café com Direito, quando a gente fala sobre liberdade de conhecimento e expressão, é isso que a gente tenta fazer aqui para tornar você, telespectador, mais consciente, né, e mais conhecedor, porque o que a gente fala, o ramo do direito, ele é vasto, ele é um universo, né, e de extrema importância para você conhecer. Não é porque nós somos operadores de direito que fazemos esse papel de divulgar, de instrumentalizar isso, como você também, né, cidadão, tem que tomar esse conhecimento para poder exigir não só do seu advogado para entrar com processo e ir até o judiciário, né, como também cobrar, fazer esse tipo de cobrança para o legislativo, né, para quem você escolheu para te representar. Então, é sair mesmo dessa apatia, tanto do direito, de se envolver no direito, como na política também. E eu só tenho que agradecer ao professor Alexandre Belo pela sua participação, né, e que parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, que eu já conheço como professor, como doutrinador, e aí também como desenvolvedor que está, como brigão mesmo, no sentido, né, da graduação, da pós-graduação e do mestrado. Parabéns. E continue assim. Eu aproveito para também agradecer a você pela oportunidade que me deu de fazer essa divulgação. E prometo também que vou mandar para você os livros. Ótimo, a gente está divulgando aqui. Ok? Para você divulgar aqui, tá bom? Ok, então. E o programa Café com Direito vai ficando essa semana. E na próxima, a gente se compromete a trazer para vocês mais conhecimento jurídico. Até a próxima semana.